Por que eu preciso falar sobre isso? Por que eu preciso falar sobre isso há mais de 20 anos? Por que eu preciso falar sobre isso? Já tentei não falar sobre isso durante 20 anos e eu não consigo deixar de falar sobre isso. Se eu não falar sobre isso abertamente, eu vou falar sobre isso nas esquinas, eu vou falar sobre isso na mesa de bar, eu vou falar sobre isso com um amigo, com uma amiga intimamente. Mas eu preciso falar sobre isso. E eu vou falar sobre isso com todos os meus terapeutas. Por que é tão necessário falar sobre isso? Eu não sou assim tão importante. Mas a minha vida, para mim mesma, é importante. E eu fui violentada. Num contexto onde eu fui dopada numa festa, na casa de uma chefe. Da violência que aconteceu em decorrer, eu tive que fazer um aborto. 6 meses depois, eu tive uma crise, uma síncope, porque não era minha vontade fazer um aborto. Eu tentei achar uma solução para aquela criança durante 3 meses, que foi o tempo que o médico me disse. No dia 90, foi quando eu fui ao centro da cidade, no Rio de Janeiro, e fiz um aborto. Nessa síncope, eu fui enviada para um sanatório psiquiátrico. Ninguém chegou a me perguntar se eu tinha sido violada. Ninguém chegou a perguntar o que havia acontecido comigo. Eu fui diagnosticada como uma síncope nervosa, pura e simplesmente, e fiquei num sanatório ouvindo as freiras na parte da tarde. Simplesmente assim. Ninguém me perguntou o que havia acontecido. Uma semana depois eu saí com alta, e por causa de um quiprocó de cidade pequena, onde eu fui descansar, estava eu novamente num sanatório, só que dessa vez um sanatório público. E com muito azar, um daqueles sanatórios que trabalhavam com protocolo antigo e não estava alinhado com a vigência de lei desde da luta antimanicomial dos anos 80. Ou seja, eles obrigavam a raspar a cabeça de todas as mulheres. Eles utilizavam um protocolo chamado despersonificação. Eles não chamavam, isso é utilizado em campos de concentração. Eu entrei lá num determinado momento, mas havia mulheres que estavam lá antes de mim. O que isso causa nas pessoas é absurdo. Porque as pessoas não têm orientação de hora, não têm orientação de dia, elas não têm nome próprio. Elas não são chamadas pelo nome próprio, não se dirige à pessoa com nome próprio. Ou seja, é desumano. As pessoas são tratadas de forma desumana. Neste lugar onde eu estive, eu presenciei uma mulher morrer por negligência. Ela estava com um negócio que se chama, em psiquiatria, impregnação de remédios. É o excesso de remédios, começa a travar as juntas e tal. Essa mulher caiu no chão, bateu a cabeça e morreu. Tinha uma cadeira de rodas e ninguém colocou essa mulher na cadeira de rodas. Eles esperaram ela cair no chão, bater a cabeça e morrer.
Era assim que funcionava esse lugar. A partir daí, depois de um tempo, eu recebi o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, o CID-31, F31. E eu acatei, porque era muito mais fácil para mim acatar aquela altura do campeonato, aquele diagnóstico, do que entender tudo que havia acontecido comigo, que eu tinha sido violentada, que aquele aborto tinha acontecido dentro daquelas circunstâncias e que eu não fazia ideia de como consertar aquilo na minha vida. Então eu acatei esse cuidado. Então, com o tempo, eu percebi, porque quando você começa a tomar um remédio, ele te vicia. Então, se você para, automaticamente ele te dá uma crise, mesmo que você não fosse ter uma crise. Ele tem essa característica. Então, o que aconteceu? Por causa do choque que eu tive em ver mulheres morrendo, a situação, a agressividade, o desleixo. Uma mulher, ela me deu um cigarro, fez eu rastejar no chão como um bicho para me dar um cigarro, uma enfermeira, porque eu estava tão desorientada, e porque como não havia saída, nem entretenimento, nem nada para as pessoas fazerem, as pessoas ficavam só correndo de lado para o outro dentro daquele espaço. E como eu era nova naquele lugar, todas vinham conversar comigo e eu não conseguia entender o que elas falavam e aquilo me cansava. E aí eu meio que me escondi no canto, né? Fiquei num canto e fiquei próxima de uma mulher que era uma enfermeira. Aí ela tirou de uma gaveta um cigarro. Pensei que ela fosse boazinha, que ela fosse me dar o cigarro. Ela fez eu rastejar para pegar esse cigarro. Então, assim, era sórdido. Sórdido. E aí, a partir de todas esse choque que eu tive, observando o que havia acontecido nesse lugar, depois que eu voltei para a vida normal, fazendo terapia, tudo cuidando da minha própria vida, eu, de tempos em tempos, quando eu não estava trabalhando, eu decidi que ia tirar o remédio, me provocar uma crise e me colocar novamente numa situação de internação para angariar mais informações a respeito. Eu queria, como uma jornalista, que sou também, e como uma atriz também que me dá o direito de fazer laboratório dentro dessas circunstâncias, eu senti uma necessidade muito grande de buscar um tipo de voz, um tipo de possibilidade de voz maior, mais ampla, para poder falar a respeito dessa questão. E assim, e daí, não que na hora da crise eu não esteja em crise, mas é uma característica da minha crise. Eu acredito que pode ser comum para outras pessoas também. Eu já ouvi pessoas que têm a mesma característica minha, que a memória, ela se mantém intacta. A memória ela não consegue interagir, então ela não consegue impedir, né, o acontecimento de uma crise, né, quando você está ali fazendo coisas que você não faria. Mas a memória fica intacta, então depois do acontecimento a memória volta lá, ela sabe tudo o que aconteceu. Então, usando esse artifício, eu quis traçar fazer um mapa, né? Tanto que eu estive
internada no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais,